Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Teologia Sem Açúcar. É com muita alegria que a gente inicia esse novo projeto, um projeto que surgiu da conversa entre 4 amigos que gostam muito de conversar sobre teologia, discutir sobre os diversos temas deste universo, e que principalmente possuem o desejo de fazer a diferença na internet. Infelizmente hoje a gente tem muito conteúdo sem embasamento bíblico algum, e que criam nas pessoas uma cosmovisão cristã completamente errada. Então, nosso principal objetivo é trazer de forma informativa e principalmente descontraída uma teologia bíblica, uma verdadeira teologia sem açúcar, que muitas vezes poderá parecer amarga no começo, mas que certamente nos fará crescer espiritualmente. Bom, pode ser que algum de vocês não nos conheça, então de maneira breve vamos apresentar. Bom pessoal, eu sou o André, tenho 20 anos, atualmente faço parte da IPB de Votuporanga e sou o pior dos pecadores. Eu sou o Kelvin, eu tenho 15 anos e atualmente eu sou membro da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração em Santos, São Paulo. E eu não mereço a salvação. Oi pessoal, eu sou o Murilo, eu tenho 19 anos e eu também sou membro da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração. E diferente do Thales Roberto, eu não escolhi a Deus. Oi pessoal, meu nome é João Gabriel, mais conhecido como Cajuzinho. Também pertenço à Igreja Jardim de Oração e eu preciso de socorro. Então eu vou explicar mais ou menos como vai funcionar os nossos episódios aqui no podcast. Então nós vamos ter sempre a participação fixa de nós 4 e nós vamos buscar algum convidado especial para que ele nos ajude a compreender melhor o tema e para nos aprofundarmos cada vez mais e mais para que todos compreendam. O nosso primeiro episódio será sobre depravação total, iniciando nossa série sobre os 5 pontos do calvinismo. Nós escolhemos iniciar dessa forma porque a gente acredita que esses temas vão dar uma boa base para a gente poder abordar outros assuntos muito interessantes. É extremamente comum ao longo de nossas vidas nos depararmos com os mais diversos questionamentos, desde questões mais simples, como por exemplo qual roupa vestir ou qual série assistir, até perguntas mais complexas, como qual a concepção do homem e a origem da ética humana. Muito provavelmente você já ouviu falar sobre John Locke e sua descrição da mente humana como uma tábula rasa, na qual é preenchida por meio das experiências. Ou também da famosa frase de Rousseau, que diz: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. E também de Hobbes, quando diz: o homem é o lobo do homem. Mas qual será a visão bíblica acerca desse tema? Afinal, será que a gente é mesmo bonzinho por natureza? Ou será que a gente realmente é o lobo dos nossos irmãos? Se alguma coisa ficou confusa até aqui, fica tranquilo, que a gente vai simplificar isso de uma maneira que não perca a profundidade. Antes da gente começar o nosso principal tema, eu quero pontuar algumas coisinhas. No século XVI, se desenvolveu uma teologia que é muito conhecida nos dias de hoje, o arminianismo. Essa teologia enfatizava o livre-arbítrio, negava a predestinação e o ensino que Jesus morreu somente pelos eleitos. Essa teologia rejeitava o calvinismo clássico, que a gente também vai saber o que é mais pra frente. De 1618 a 1619, existia algo chamado Sínodo de Dort. Era uma assembleia internacional de teólogos. O que é isso? Uma galera se reunia, teólogos de todo mundo, mas ficava localizado lá na Holanda. E a galera do sínodo foi convocada para responder essa teologia arminiana, que estava causando controvérsias lá na Holanda. Foram 180 sessões durante 6 meses, e daí nasceu a clássica obra Os Cânones de Dort. Essa obra reuniu 5 ensinamentos, que no início chamaram de doutrinas da graça. Porém, é mais comum, nos dias de hoje, chamarmos de 5 pontos do calvinismo. E a nossa série vai ser sobre exatamente isso. A gente vai ver cada um dos 5 pontos nos próximos episódios. Os 5 pontos são depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Se você não sabe o que é predestinação, o que são eleitos, se acalma, que a gente vai se aprofundar nesses assuntos no próximo podcast. Hoje o foco será o primeiro ponto, depravação total. Bom pessoal, no episódio de hoje a gente tem a alegria e o privilégio em receber nossa primeira participação. E como esse é um momento muito especial, um episódio que vai ficar marcante com certeza para o futuro, a gente resolveu chamar um nosso querido amigo, Reverendo Luiz Lacerda, que hoje é pastor auxiliar da IPJO, uma igreja presbiteriana localizada em Santos. E Lacerda, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter acreditado no projeto e ter se disposto a ajudar a gente e a participar desse papo. É uma alegria muito grande para mim participar com vocês. Eu acho a iniciativa excelente. É sempre bom ver
jovens com a disposição e também a capacidade que vocês têm de produzir esse tipo de conteúdo com essa qualidade. Então eu acredito muito não apenas que nesse episódio, mas nos que virão e no potencial que vocês têm para servir aqueles que ouvirão o que vocês produzirem, tá? Muito obrigado. E hoje o nosso tema é depravação total. Aí a gente já vai direto para a nossa pergunta. É um tema muito importante porque vai servir como base para os outros podcasts. E a primeira pergunta é: afinal, o homem nasce mal ou ele nasce bom? Porque a gente ouve em determinados lugares, seja escola, trabalho, dependendo da sua idade, né, de quem está escutando, que o homem é bom ou o homem é mal. Se ele nasce bom ou nasce mal. E aí, o que a Bíblia diz a respeito disso? O homem, ele é mau por natureza, né? E como você mesmo mencionou, dependendo da perspectiva, pode ter um pensamento diferente. A maioria das linhas da psicologia atualmente, elas influenciadas por uma forma de pensamento humanista, elas acreditam que o homem ele é bom e as experiências acabam marcando suas vidas a ponto de produzirem a maldade. É por isso, inclusive, que, não sei se vocês já pararam para pensar, que uma das maneiras de se fugir do sistema penitenciário no Brasil é alegar inaptidão mental. A pessoa, ela definitivamente ela não vai ser condenada se ela, de alguma maneira, ficar provada que ela não tem inaptidão mental ou passou por algum problema psicológico, né, na sua psique. Mas isso baseado nos pressupostos psicológicos. Mas isso não começou na psicologia contemporânea, que a psicologia ela nasceu há 100 anos atrás, ela é muito recente e as próprias linhas das psicologias, para ser mais específico, né, elas discordam entre si. Nós temos John Locke, por exemplo, que é um filósofo inglês que morreu em 1704. Ele acreditava que o homem ele nascia como se fosse uma lousa em branco e ele era inocente. E as experiências de vida iam preenchendo essa lousa em branco de maneira que quem ele era definitivamente determinado por essas experiências. Então, nesse caso, o passado de alguém define quem a pessoa é. Se a pessoa nasceu e cresceu em um meio, ela vai ser exatamente aquilo que aquele meio pode produzir. Jean-Jacques Rousseau, posterior a Locke, né? Mas ele era francês, em um lugar diferente, ele acreditava que o homem nascia bom e a sociedade o corrompia. Inclusive, Rousseau ele foi o precursor da filosofia humanista que, como eu disse, influenciou e influencia a psicologia, né? Mas o homem, a despeito dessas afirmações e a despeito também de várias outras religiões politeístas, como as religiões orientais, né? O budismo, como exemplo, ele acredita que o homem nasce bom, mas existe um karma que o persegue caso ele pratique maldade. Há o espiritismo também que acredita que o homem está sempre em evolução. O islamismo ele acredita que a condição humana ele nasce como uma musselina, que é uma espécie de pano branco leve que pode ser largado no ar e ele vai voar com o vento. E o homem nasce assim, leve, porque não tem peso nenhum sobre seus ombros. Então percebam que há várias afirmações possíveis. E a maioria delas acredita que o homem é inerentemente, ontologicamente bom. Mas quando nós olhamos para as escrituras, nós percebemos que é justamente o contrário. O homem, ele é mau, né? O Salmo 51, versículo 5, vai dizer que nós fomos formados em iniquidade e em pecado a nossa mãe nos concebe. Já Jeremias 17, capítulo 17, ele vai falar que desesperadamente corrupto e enganoso é o coração do homem. Agora, a ideia ali do texto em hebraico é que o coração do homem, ele não apenas é enganador, mas ele também é enganado. Muito do que eu e você somos, ou achamos que somos, na verdade não existe. Nós simplesmente estamos sendo enganados por nós mesmos. E na maioria das vezes que nós achamos ruim
pelo que estão falando mal de nós, é uma ilusão, porque nós sabemos que somos piores do que aquilo que estão dizendo. E Luiz, você citou o versículo do Salmo 51, que diz sobre a formação do homem, como a gente é formado em pecado. Eu queria saber se o homem era mau desde o momento que Deus criou, ou se teve algum momento na história da humanidade que o homem começou a ser mau. O homem, ele não foi criado mal, né? Em Gênesis 1, nós temos o relato da criação, e Deus, sempre no final de cada dia da criação, ele via aquilo que ele criou e falava que era bom. Depois de todos esses dias passarem, no último dia Deus criou o homem e a mulher, e ele olha para o homem e a mulher, e assim como o resto da criação, e ele fala que tudo aquilo era muito bom. Esse muito bom, ali tem dois sentidos, o sentido de deleite, né, dele olhar aquilo e se satisfazer com a criação que ele havia criado, mas também no sentido moral, ele era bom, sem corrupção nenhuma, né? E aí, Deus ele plantou um jardim para que o homem vivesse nesse jardim. Isso está lá em Gênesis 2. E nesse jardim tinha várias árvores que eles podiam comer com liberdade, só que eles não podiam comer de uma só delas, né? Deus dá uma ordem para eles. Está lá no versículo 16 e 17, que eles poderiam comer de todas as árvores livremente, só que da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não poderiam comer, porque no dia que eles comerem certamente morreriam. E foi exatamente isso que aconteceu. Adão e Eva eles desobedeceram a Deus, e por causa dessa desobediência eles caíram. Todas as vezes que nós ouvimos falar sobre queda na Bíblia, a ideia tá falando sobre esse evento aí. Porque a queda, ou seja, a desobediência de Adão e Eva é um paradigma para toda a humanidade. Com eles nós caímos também. Eles eram nossos representantes espirituais. Então, a partir de Adão e Eva, uma vez que eles caíram, eles se tornaram pecadores, todo ser humano que nasce, ele já nasce caído em seus delitos e pecados. Então, Adão e Eva, eles nasceram sem pecado. Eles foram criados sem pecado. Mas eles não permaneceram sem pecado por causa da desobediência. E por causa disso, nós já nascemos pecadores. E é importante fazer essa distinção. Nós não praticamos o pecado e nos tornamos pecadores. Nós já somos pecadores e então praticamos o pecado. E Lacerda, você citou Gênesis, por exemplo, né, na sua explicação, e eu separei aqui 2 versículos de Gênesis que justamente trazem um contraste. Gênesis 5:1, primeiro trata o homem como uma criação à semelhança de Deus. Já em Gênesis 5:3, a descendência de Adão é feita conforme a imagem de Adão. Então eu queria saber se após a queda, o homem deixa de ter essa imagem e semelhança de Deus e passa a ter uma imagem corrompida ou uma imagem com pecado, né? A imagem e semelhança de Deus que o homem foi criado e tinha, né, Adão e Eva tinham, ela não foi perdida com a queda. É importante explicar isso, porque muitos acreditam que o homem ele perdeu a imagem e semelhança a Deus, ele não é mais parecido com Deus, e por isso ele é uma criatura completamente avulsa, mas isso não é verdade. O homem ele ainda possui a imagem e semelhança a Deus, só que ele tem a imagem e semelhança a Deus corrompida. Eu quero apenas citar um exemplo, que Caim, que é filho de Adão e Eva, matou seu irmão Abel, em Gênesis capítulo 4, né? E por causa disso Deus pune Caim e o exila. Os descendentes de Caim, que são descritos lá no capítulo 4 de Gênesis, eles são pessoas perversas, vai dizer o texto. Mas apesar de eles serem perversos, ainda assim eles conseguem produzir arte. No meio dos descendentes de Caim, tem artistas, músicos, homens que trabalhavam com metalurgia, que faziam tenda. Inclusive, há um homem lá que é conhecido pela sua perversidade, porque ele foi o primeiro bígamo, né?
E o interessante é que aí, quando ele decide tomar 2 mulheres para si, ele já está desobedecendo a Deus, porque Deus ele tinha colocado como padrão, lá no finalzinho de Gênesis 2, que o homem se unirá à sua mulher, subentendendo-se ali monogamia. Mas então, Lameque, que é quem eu estou me referindo aqui, ele toma como esposa 2 mulheres, né? E essas 2 mulheres, que é Hades e Lá, viviam com ele, e ele, em determinado momento assim, da vida, ele pegou e matou um jovem, né? E quando ele voltou para casa para se encontrar com as suas 2 mulheres, ele se gabou com essas 2 mulheres. Versículo 23 e 24 lá de Gênesis 4, está escrito assim, olha: Hades e Lá, ouçam o que eu digo, vocês, mulheres de Lameque, escutem o que eu passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. A ideia aqui, se vocês notaram os paralelos, né? Fulano e Beltrana, ouça o que eu digo, mulheres de Lameque, me escuta o que eu passo a dizer. Isso aqui, gente, é uma poesia. O cara é perverso, ele é bígamo, ele matou sem necessidade, mas ainda assim ele consegue produzir arte, poesia, música. Caraca. Por quê? Porque Deus é um Deus criativo e criador, e criou criaturas criativas e criadoras à sua imagem e semelhança. Prova isso é que o homem ele sempre vai produzir arte, sempre vai produzir literatura, arquitetura, sempre vai produzir tecnologia, porque ele não consegue ser diferente. Nós sempre produziremos algo. É verdade que nem tudo que nós produzimos é digno. Nem tudo que nós produzimos é para o bem do próximo e também com as melhores das inclinações. Mas, ainda assim, como imagem e semelhança de Deus, que não foi perdida, mas distorcida, nós ainda somos criadores, como nosso Deus, que é criador também. Então, Luiz, mas a respeito sobre essa criação e essa produção humana, apesar da natureza dele, o ser humano poderia produzir algo bom, apesar da sua natureza pecaminosa? Tá. Sem Deus, né? O que aconteceu com ele? Olha, o pecado, ele corrompeu completamente o ser humano. E estruturalmente também, né? Mas, ainda assim, como eu disse, algumas das áreas do ser humano, ele consegue expressar a sua imagem e semelhança de Deus como sendo algo bom, né? Quando a gente fala em depravação total, imagine, já pensou se todo mundo fosse Carros? Lembra do filme Carros? Todo mundo é um carro ali, né? Sim. Imagine que você foi criado, saiu da fábrica zero bala, tudo novinho, combustível top, ali, lataria zerada, brilhante. Cabelinho fininho e bigodinho na régua. Isso aí. Exatamente. E aí, só que aí você pega e sai, vai correr acima do limite da velocidade observada, ou seja, você quebra a lei, você peca contra a lei, e aí você sofre um acidente. Você capota o carro, e aí você amassa completamente o seu carro. Aí, só que assim, quem olha pra você vai falar que você é uma moto? Não. De forma alguma. Você continua sendo um carro. Tá amassado? Tá amassado. Sim. O vidro tá quebrado? Tá quebrado. Às vezes tem dificuldade de andar? Tem. Mas tem algo que a total depravação é. Além disso, além de você ter a lataria amassada, você tem o seu volante travado numa direção apenas. Então, todas as vezes que você tenta se locomover por conta própria, sozinho, você vai sempre numa direção, que é a direção do mal. Total depravação é isso. Nós somos depravados o suficiente para sempre ir rumo ao mal.
ainda que nesse caminho, no caminho do volante travado para o mal, a gente dê uma carona para alguém que precisa. A gente faça alguma coisa boa. Tá entendendo? Então, mas o ponto aqui é que as inclinações do coração vai ser sempre para o mal. E além disso, as intenções, não é apenas questão de prática, é de motivação. Porque o homem completamente depravado, ele faz coisas boas com inclinações maldosas, perversas. Ou vai dizer que você também não é assim? Quantas vezes você fez coisas boas querendo simplesmente ser visto, recompensado, louvado, agradar a cremosa? Você nem gosta daquelas coisas. Você nem gosta. Você nem gosta daquilo, cara. Mas você fez simplesmente porque você queria ser visto. E isso é com tudo. Coisas boas podem ser usadas para finalidades ruins. Isso é na política, isso é na igreja, na religião, isso é na vida como um todo. E Luiz, é muito interessante, né, que como foi colocado aqui, sobre a nossa condição, nossa condição natural. E é muito engraçado que teve um momento na minha faculdade que nós estávamos discutindo sobre redução da maioridade penal. E uma menina, ela basicamente estava defendendo a questão da redução com a marginalização da criança. Então, não pode reduzir por conta da condição dela, porque a criança está marginalizada. E eu acho que isso é muito engraçado porque o pecado está refletindo diretamente nisso, né? E eu queria perguntar para você como que o pecado está refletindo nisso, nessa natureza também, e no âmbito social. Acho que é o mais importante aqui, o âmbito social do reflexo do pecado. Tá. Seria ingenuidade nós desconsiderarmos o meio, a influência do meio, a influência da sociedade, a influência da desigualdade, das condições de vida na vida de alguém, nos costumes de alguém, nos hábitos de alguém, né? Isso é muito ingênuo e alguns cometem esse erro. Com certeza, a criação influencia, onde a pessoa estuda, com quem estuda influencia, os recursos que ela tem, as oportunidades também influenciam, mas o ponto elas influenciam, mas não determinam. E aqui eu quero fazer essa distinção entre influência e determinação. A influência, ela ajuda. A determinação, ela obriga. Então, você pode sim ter recebido influências negativas da sociedade, do meio, influências negativas dos pais através da criação, mas ainda assim você pode vir a se tornar uma pessoa diferente, porque aquela influência ela é uma influência, mas ela não determina. Então, e nesse aspecto nós discordamos daqueles pensadores que foram citados lá no começo. Discordamos de Locke, porque ele fala que o homem nascia como uma lousa em branco, né, em inocência, mas as suas ações iam sendo escritas nessa lousa de maneira que o homem adulto ele é um resultado, é uma determinação do que está nessa lousa, do que foi escrito nessa lousa durante a sua infância e adolescência, né? Também discordamos de Rousseau, que falava que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. O homem, para Rousseau, ele nascia puro, mas ele conhecia a maldade. Nós acreditamos que o homem nasce mal e ele encontra na sociedade coisas que ressonam a sua própria maldade, né? Então, a gente uma criança, como... E a inocência nossa achar que as crianças elas são completamente boas. Quem aqui não viu uma criança que ela quer alguma coisa e começa a chorar e se entrega a coisa pra ela, para de chorar na hora? Já tá pecando. Já tá pecando. Agora pensa aqui comigo. A criança chorar, ela chorar para obter algo como se a vida dela dependesse daquilo, é cobiça. É pecado, é quebra dos 10 mandamentos.
E ninguém ensina isso pra ela, né, Luiz? Ela já nasce dessa forma. Ela já nasce dessa forma. Uma das primeiras Exatamente. palavras que uma criança aprende é a palavra meu. Egoísmo que ela consegue ter. Agostinho, ele tem uma citação muito interessante no seu livro Confissões, e ele fala que em meio a prantos e a teatros regados a lágrimas, ele persuadia os seus pais a cumprir seus belos e infantis prazeres. Agostinho, ele falava isso porque crianças, elas podem ser extremamente manipuladoras com os pais, e elas usam o carinho, usam o choro e assim por diante. Ou vai dizer que, por exemplo, quem de você, quando criança, não chega na mãe e no pai, fala que eles são lindos, maravilhosos, que ama eles e depois pede alguma coisa? Não é assim? Tem gente que faz isso até hoje, Luiz, mesmo velho. Tem gente que faz isso até hoje. Mas agora perceba que aqui a criança já nasce má. E aí, à medida em que ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo as suas capacidades cognitivas e vai dando sofisticação para o seu pecado. Se antes ela só tinha o choro para usar, ela começa a ter palavras, ações, olhares. E aí, quanto mais você cresce, você vai tendo mais bagagem, você vai tendo mais repertório para usar para pecar. Então, dependendo do meio onde você crescer, aquilo vai encontrar ressonância na sua pecaminosidade ontológica inerente a você e você vai desenvolvê-la ainda mais. Esse é o ponto. O homem, ele já é mau e ele encontra a ressonância da sua maldade no meio em que ele vive. Dependendo do meio que ele vive, ao invés de encontrar ressonância e desenvolver a sua maldade que ele já tem, o que ele faz? Aí ele é disciplinado a controlar. Então, pensar em total depravação e colocar a culpa apenas na sociedade é uma maneira muito inocente de nós olharmos para o homem. Aliás, a questão da total depravação é uma noção completamente antropológica. Nós estamos pensando aqui sobre quem o homem é. E dependendo da perspectiva que nós tivermos sobre quem o homem é, nós pensaremos diferente sobre educação, nós pensaremos diferente sobre religião, nós pensaremos diferente sobre política, nós pensaremos diferente sobre relacionamentos de maneira geral. Talvez para os pais eles precisem mudar a sua perspectiva antropológica para que quando eles eduquem seus filhos, eles lidem com eles não com grosseria, não é esse o ponto, mas com a devida disciplina, porque eles estão lidando com pecadores. E a melhor coisa que se pode fazer a um pecador é discipliná-los e evangelizá-los. O problema é que a gente prepara os filhos, educa os filhos, ensina os filhos a falarem várias línguas e eles chegam na idade que estão prontos para falar com os maiores doutores da terra, mas não estão preparados para se portarem diante do trono de Deus. Mas perceba que a raiz disso é uma noção antropológica, uma falta de noção de depravação total aplicada à criação de crianças. Luiz, você falou um negócio lá interessante no começo, que é que por não ser um pecador que a gente peca. Ou seja, a gente já nasce pecado. Isso me levou a uma frase que muitas pessoas falam, que é... muita cristão falam, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Só que, é meio errado pensar assim. Na verdade, é completamente errada essa frase, né? Deus ama o pecador e odeia o pecado. Porque sem o pecador não tem pecado. Verdade, não dá pra separar. Não dá pra separar. Sem pecador não tem pecado. É o pacote, mano. O mundo tava de boa, mas tinha que ir lá, Adão e Eva, pecar. E a partir daí, o pecado ele se espalhou pela terra. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, o texto que mostra que Deus ele se ira contra o pecado e contra o pecador, é que em Gênesis 3 fala que quando Deus está falando as maldições por causa da falha deles, né, da queda, ele fala para Adão, olha, por tua causa maldita é a terra. E aí, sabe o que vai acontecer? A terra vai deixar de entregar para você tudo que você quer.
Você vai ter que suar e ralar para conseguir sustento. Mas o que eu quero que ele fale é a fala de Deus em por tua causa. Agora, a gente precisa entender que sem o pecador não tem isso, tá bom, sem pecador não tem pecado. Deus, ele odeia o pecador. Eu falei, a verdade é que sim. Agora, significa que ele não ame? A verdade é que ele ama também. Só que assim, a gente precisa entender que o amor de Deus, ele tem um amor que o leva à salvação e tem o amor de Deus por sua criação. Então, o amor de Deus para todos é aquele amor da graça comum. O que é a graça comum? A graça que Deus derrama para todos, para justos e injustos, crentes e ímpios. Até para os animais, né? Ele derrama a graça comum. Mas agora o amor salvífico que leva a Deus a salvar é diferente. Então Deus, ele odeia o pecado e odeia o pecador também, porque não tem como separar o pecado do pecador, tá? Tanto não tem que quando Adão e Eva eles pecaram, ou seja, eles cometeram pecado, Deus não chegou assim, putz, vocês pecaram, hein? Mas eu vou amaldiçoar o pecado aqui, mas vocês vão ficar tranquilos. Não, eles sofreram as consequências justamente porque eles eram pecadores, não tem como separar, tá? E, Luiz, o texto de João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse texto aqui é muito usado para basicamente justificar que Deus morreu por todos, sem nenhum tipo... por todos, literalmente todas as pessoas. E a que ponto isso estaria errado na questão de Deus amar o mundo, sendo que o mundo estaria em pecado? Entendeu? E que contexto estaria envolvido? Falar que esse texto é usado para dizer que Jesus morreu por todos é uma falta de compreensão do próprio texto. Porque, olha, o texto fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para o quê? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem não vai perecer? Todo aquele que nele crê. Então, precisa crer em Jesus para não perecer. Além disso, a palavra grega que foi traduzida como mundo ali é cosmos. Então, ele não está falando de um amor, ele está falando do amor à criação inteira. Jesus ele veio para salvar o seu povo, mas para, através da sua obra, restaurar toda a criação. Né? Então, usar esse texto para isso é falta de ler o texto, né? No caso. É muito comum a galera usar de argumento de que Deus é amor e por isso ele não pode se irar contra a gente, contra o pecador. E Paul Washer, respondendo isso, ele tem uma resposta muito boa, que ele diz que Deus é amor, sim, é um dos atributos de Deus, mas ele também é santo. É a mesma coisa pra gente. Por exemplo, a gente ama bebês e por isso a gente odeia o aborto. E é exatamente isso que envolve a ira e o amor de Deus. E eu queria fazer um comentário sobre o que você disse anteriormente, que você usou a analogia, né, de que o homem é um carro e que o volante está quebrado e só vai para um lado. E isso é muito interessante porque lá em Efésios, e Paulo vai dizer isso em Romanos também, de que o homem é escravo do pecado. E isso. E é uma questão muito polêmica, né? Que a galera fala sobre livre-arbítrio. Mas, afinal, o que é livre-arbítrio? A gente tem isso? O homem é realmente livre ou não? Olha, livre-arbítrio, pense assim, quando você pensa em arbítrio, pensa como sendo juiz, árbitro. Pessoas com capacidade de julgar e agir livremente. A ideia de um árbitro é que ele é neutro, não é verdade? Ele é neutro, tanto que ele julga as ações dos times. A ideia é essa, quando o árbitro não é neutro, ele não é um bom árbitro. Uhum. Ou melhor, ele não é livre. Quando o homem, a gente fala que o homem tem livre-arbítrio, a gente está dizendo que ele é neutro o suficiente para julgar o que é bom e o que é mal e decidir por um deles. Mas não é verdade. O homem ele não tem o livre-arbítrio porque ele é completamente influenciado pela sua própria natureza pecaminosa a tomar suas decisões. Logo, o que ele vai decidir
é influenciado, é fruto da sua natureza. E aqui vem uma coisa interessante para a gente entender. A natureza sempre precede prática. Você pratica o que você é. É por isso que a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. O seu coração é quem você é. Você fala, então, o que você é. Essência precede a ação. Então, quando a gente pensa em livre-arbítrio, nós não temos. Agora, Adão e Eva tinham. Eles tinham. E tanto que eles tinham a escolha de ter pecado ou não pecar. Mas eles escolheram pecar. A partir daí, todos, inclusive eles, não tinham mais escolha. Eles sempre vão refletir a sua própria natureza pecaminosa. Eles não são livres no seu julgamento, né? Como um árbitro é. Eles são completamente influenciados. O volante está travado no rumo do mal. Esse é o ponto, né? Agostinho, ele organiza isso da seguinte maneira, né? Ele fala que o homem, Adão e Eva, eles podiam não pecar. Aí depois de Adão e Eva, ele fala que o homem, ele não pode deixar de pecar. E aí, só que o homem, depois que ele aceita Jesus, e depois que Jesus voltar e restaurar todas as coisas, aí ele vai passar a não poder pecar. Porque ele vai, quando Jesus voltar e nos ressuscitar, nós receberemos corpos transformados. E aí nós teremos a nossa condição santa selada. O pecado vai ter sido vencido definitivamente para aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, nós teremos uma condição muito melhor do que Adão e Eva. Porque nessa terra só 3 pessoas tinham livre-arbítrio. Adão, Eva e Jesus, que nasceu sem pecado. Exceto eles, Adão e Eva perderam o livre-arbítrio. Agora, eles usaram o livre-arbítrio deles para pecar. Jesus tinha o livre-arbítrio. Ele usou o livre-arbítrio dele para pagar o preço do pecado de Adão e Eva e de todos aqueles que creem no seu nome. Então o resumo é: Adão e Eva, eles podem não pecar. Depois da queda, o homem, ele não pode deixar de pecar. E na restauração, ele não poderá mais pecar. Mas eu quero terminar minha fala falando algo que é muito legal. Entre a condição do homem morto em seu delito e pecado e a condição do homem completamente restaurado, tem mais uma, que é a posso não pecar. Porque uma vez que alguém que era morto em seus delitos e pecados, ele é regenerado por Cristo Jesus através do seu Espírito, essa pessoa, ela tem no poder do Espírito o poder, ou melhor, a liberdade de dizer não ao pecado. Isso significa que ela é livre? Não, ela ainda é pecadora, só que ela é uma pecadora redimida. Ela tem algo a mais, que é o Espírito Santo de Deus. A partir daí, ela pode lutar contra a própria natureza dela, pelo poder da palavra, pela capacitação do Espírito, e ela pode chegar e dizer não. Agora, quem não está em Cristo, ele não tem outra alternativa a não ser dizer sim para o pecado o tempo inteiro. Bom, Luiz, a gente conseguiu, acredito que abordar muitos pontos, né, do que é a depravação total. Acredito que para mim, para todo mundo que escutou nesse momento, foi muito esclarecedor. E eu queria perguntar se seria interessante também a gente pontuar
o que não é a depravação total, porque muitas vezes a gente tem conceitos errados ainda, que podem ainda persistir, mesmo depois de tudo aquilo que a gente já escutou. Essa pergunta é muito boa, porque quando a gente fala em total depravação, nós precisamos entender que a total depravação realmente nos coloca numa condição muito complicada. Ela humilha as nossas obras, ela nos joga para o fundo do poço, e ela não é uma perspectiva pessimista acerca de nós mesmos, mas é uma perspectiva realista. Só que falar que o homem é completamente depravado não significa que ele não pode fazer coisas boas, por exemplo, né? O homem completamente depravado, ele pode sim fazer coisas boas. Ele pode sim, porque o homem ele ainda é imagem e semelhança de Deus. Agora, não significa que as motivações das suas práticas sejam boas. Um homem completamente depravado, ele pode fazer coisas boas, mas as motivações sempre esconderão pecado. Por exemplo, como eu disse, o homem, por ser imagem e semelhança de Deus, e mesmo sendo completamente depravado, ele ainda tem um aspecto estético. Ainda temos arte, pintura, ainda temos arquitetura, ainda temos música. É verdade, tem música boa e música ruim, com certeza. Mas a gente tem música. A gente tem música. Agora, Muita música ruim, pelo visto. tem muita música ruim, diga-se de passagem. Deixar claro aqui. Muita música ruim. Mas assim, agora veja que mesmo nas músicas ruins, a gente observa que ali há uma tentativa, um esforço de expressão. Porque o homem, ele mesmo sendo completamente depravado, ele ainda consegue produzir coisas, né? Agora, total depravação não significa também que o homem não possa se envolver com o belo. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro da história da Torre de Babel. A Torre de Babel, o texto fala que a intenção deles era ruim. Qual que é a intenção deles? Fazer o nome deles grande. Em outras palavras, ele estava falando que a intenção deles era arrogância, ficar famoso. Eles queriam os likes, eles queriam ser eternizados. Mas apenas um nome que vai ficar para a eternidade. Esse nome que vai ser exaltado pela eternidade é o nome de Jesus. Mas eles queriam fazer o nome deles grande e construir uma torre que chegasse até o topo do céu. Ironicamente, em Gênesis 11, versículo 5, fala que Deus tem que descer para ver o que eles estavam fazendo. Olha a ironia aí. Eles queriam subir até chegar ao céu, não chegaram nem perto. Deus teve que descer. É como se Deus estivesse olhando lá de cima e gente, o que é aquilo ali? Não tô conseguindo enxergar. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Não tô conseguindo enxergar direito. Deixa eu descer para ver melhor. Mas vocês percebem a ironia do texto aí? Eles querem ser os maiores, chegar até o céu. Mas eles não chegam nem perto. Deus tem que descer do céu para ver o que eles estão fazendo. Mas o que eles usaram para pecar contra Deus? Arte, engenharia, arquitetura. Eles produziram uma coisa boa, mas com intenções e inclinações perversas. Não sei se vocês já foram em alguns templos pagãos, as construções romanas que ainda estão em pé na Europa, são todos monumentos pagãos, a maioria deles. Uhum. A motivação era perversa. Mas, ainda assim, não deixa de ser bonito. O que é mais legal é que Paulo ele sabia disso. Paulo, quando ele chega em Atenas, como relata o livro de Atos, né? Ele olha para aquela cidade e o que é mais legal que o texto fala é que ele olha para aquela cidade e ele não vê só idolatria. É verdade, ele vê idolatria e a idolatria que ele vê, ela é tão grave que deixa ele extremamente nervoso, irado. Ele fica extremamente incomodado. Mas não é apenas isso que ele vê.
ele não olha para toda aquela construção e vê apenas o que é ruim. Ele vê beleza. Versículo 16 de Atos 17 está escrito assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava face à idolatria dominante na cidade. Olha que interessante, ele não está falando só tem idolatria aqui. A idolatria domina, mas tem coisa boa aqui também, tá entendendo? Nosso problema, e é o problema de muitos calvinistas, é que eles deixam de perceber que mesmo no mundo caído e completamente depravado que nós vivemos, ainda há beleza, ainda há felicidade, gozo, ainda há alegria e há ainda muitas coisas belas para desfrutar. Tem um livro que se chama Coisas da Terra. É um livro da editora Monergismo. Eu não me lembro o autor. Ele é um livro extremamente belo porque ele fala sobre isso. Ele traz essa perspectiva de que no mundo caído como o nosso ainda há sinais, vislumbres da graça de Deus e do que Deus ele está fazendo. Sabe por quê? Porque, embora caído, nosso mundo não está destruído. Embora amaldiçoado, o nosso mundo está sendo restaurado. E por que a gente não consegue ver a beleza? O calvinismo nos faz ter uma perspectiva realista, não pessimista. Os pessimistas vão desprezar tudo. Os realistas vão reconhecer que o homem é mau, mas ainda assim pode produzir coisas boas. Além disso, o homem ele não é tão mau quanto ele poderia ser, né? A verdade é que nós somos muito piores, né? Os homens são muito maus, né? Somos muito piores do que nós imaginamos. Por que nós não somos piores? Por que nós não expressamos a nossa maldade tanto quanto poderíamos? A verdade é que nós temos várias travas para isso, né? A primeira trava é a trava da graça comum de Deus, e a graça comum de Deus ela é para reter a maldade humana. E Deus usa, por exemplo, governos, leis, para estabelecer limites para que a maldade humana não se espalhe com potencial avassalador, como poderia. Ainda bem. Ainda bem. Então, a ideia, eu uso um texto para ajudar a gente a entender. Todo mundo aqui conhece o texto de Faraó, né? Que Deus manda as 10 pragas, ele liberta o povo do Egito. Só que aí, logo depois que o povo sai, o texto bíblico fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Aí sabe o que Faraó faz? Ele pistola. Pega um exército e vai atrás do povo para matar todo mundo. O cara tinha acabado de falar que o povo podia ir embora. E agora ele volta atrás, pega o exército, vai atrás de todo mundo e encurrala o povo na frente do Mar Vermelho. Agora, eu e você sabemos que Deus abriu o Mar Vermelho. Mas eles não sabiam. Imagina o desespero desse povo. Mas assim, o que eu quero enfatizar aqui é a parte que Deus endurece o coração de Faraó. Como assim? Deus ele colocou a maldade no coração de Faraó? A verdade é que Deus não pode fazer isso. Porque Deus ele é bom. Ele é santo. Mas sabe o que Deus pode fazer? Ele pode afastar a mão da graça comum. E aí a maldade de Faraó veio à tona. A maldade que ele já tinha. Ele já era mau. Ele já queria fazer aquilo. Deus apenas afastou um pouco a sua bondosa mão. E ele mostrou, e Faraó mostrou melhor a sua face perversa. Nossa sociedade, eu e você só não somos piores, porque a bondosa mão da graça comum de Deus nos sustenta. E para os crentes, nós temos o Espírito Santo,
que não nos deixa na condição pecaminosa que nós poderíamos ter. Bem, galera, já estamos quase lá no final do podcast. Mas agora, Luiz, para concluir o resumo da obra, o que podemos aprender pelo ensinamento da depravação total? Olha, uma lição muito importante. Primeiro, você é pior do que você imagina e pior do que você mostra para as pessoas. Então, para de se preocupar com a sua reputação, com a sua honra. Ao invés de se preocupar com o que dizem sobre você, se preocupe em ser alguém melhor. Há uma frase que me disseram alguns anos atrás, que fala assim, olha, se preocupe com o seu caráter em Deus, que Deus se preocupa com a sua reputação. O problema é que a gente quer agradar todo mundo. Nós queremos os likes. E quem quer agradar todo mundo, acaba não agradando ninguém. E pior, acaba desagradando a Deus. A total depravação, ela nos traz a realidade acerca de nós mesmos e acerca da humanidade. Isso nos faz ter um olhar mais franco sobre as tentativas de melhoria. Tem um monte de ONG espalhado pelo mundo inteiro e algumas até ajudam em alguma coisa, mas na maioria das vezes eu desconfio delas, da prática delas. Eu desconfio também das pessoas. Não que eu vivo desconfiado, não confio em ninguém, meu Deus, não é nada disso. Ai meu Deus, Porque pensa que se alguém ficasse paranoico por causa disso, a pessoa tinha que se livrar de si mesma, porque ela é a pior pessoa que ela conhece, porque ela não se conhece, a pessoa que você mais vai se conhecer é a si mesmo. E olhe lá. E você é a pior pessoa. É por isso que Paulo fala sobre si mesmo, eu sou o pior dos pecadores. Porque ele é o pecador que mais peca que ele conheceu. Você vê alguns dos pecados das pessoas, mas vê todos que você faz. Você vê tudo. Então, a total depravação nos ajuda a entender que nós não somos bons como nós imaginamos ou como nós demonstramos ser. Então a gente tem que parar de preocupar com isso e nos preocuparmos com mais veemência, com mais segurança em buscarmos santificação em Cristo Jesus, ao invés de nos preocupar com o que as pessoas pensam sobre nós. Outra implicação prática é que não interessa a cultura, a idade, a cidade, o dinheiro que a pessoa tiver, todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo. A notícia é ruim, porque está no barco da maldade, mas é boa também. Porque se todo mundo é totalmente depravado, todo mundo precisa de Jesus. Se todo mundo é mau e no céu só entra quem é perfeito, todo mundo precisa de salvação. Então, às vezes a gente fica preocupado com método evangelístico, método apologético, método, e a gente se esquece de que, no fundo, nós somos iguais e precisamos de graça. Precisamos do evangelho. Então a gente tem que aprender sobre isso com a depravação total. E Luiz, para muitas pessoas é muito difícil reconhecer essa situação, até porque naturalmente seria impossível nós reconhecermos essa nossa posição de seres depravados. Então eu queria perguntar para você, Luiz, quais seriam as implicações dessa depravação total em relação à salvação e também à fé? Sobre isso, o homem completamente depravado, ele também é cego. Lembra do árbitro? Ele não consegue enxergar para julgar. Não sei se vocês já conversaram com alguém que é cego mesmo, de nascença. Essa pessoa tem uma percepção diferente do mundo. Por quê? Ela nunca enxergou as coisas como eu e você enxergamos. Se você pedir para ela descrever uma sala ou algum objeto, ela vai conseguir descrever. Mas aquilo provavelmente vai fazer sentido para outro cego. Mas para você que enxerga, não vai fazer sentido. O completamente depravado, ele é alguém cego. Ele vive num mundo que só faz sentido diante da sua cegueira. Ele não conhece outro mundo. E é por isso
que se não vier o Senhor, pela sua graça, desvendar os olhos, regenerar o coração, tirar essa pessoa da condição de destravar o volante do carro dela, ela não vai conseguir sair dessa condição. Ela não tem capacidade de escolher. Lembra, o árbitro não está livre. Se Deus nos desse a capacidade de escolhê-lo, nós nunca escolheríamos. Nunca escolheríamos. E isso aí tem completa relação com a nossa salvação e pela nossa fé, porque a fé é um dom de Deus. Deus primeiro dá o dom. E aí então você pode crer. Tem uma frase muito interessante do Charles Spurgeon sobre isso, né? Que é: quando falarem mal de você, não fique chateado, pois você é muito pior do que eles pensam. E eu adicionaria que a gente é muito pior do que a gente pensa que somos. E a gente não repara, como você disse lá no começo, de que o coração é enganoso e enganado, e a gente se engana a respeito de nós mesmos constantemente. E como nos enganamos, viu? Por isso que as pessoas, tem tantas pessoas frustradas. Nós somos talvez a nossa geração seja uma nova geração de humanistas, né? Porque eles são muito otimistas acerca de si mesmos e da sociedade e das pessoas. Talvez as expectativas são irreais, são tão ilusórias e por isso gere tanta frustração. No fundo, a maioria das ansiedades que vocês sentem são porque vocês esperam muito de si mesmos, inclusive quanto ao futuro. E quando esse futuro não chega, vocês experimentam o gosto amargo do fracasso, coisa que vocês não estavam preparados, porque vocês nunca pensaram com realidade acerca de si mesmos. A verdade é que tudo que nós fazemos de bom é pela graça. Pessoal, infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso primeiro episódio. E Lacerda, eu gostaria mais uma vez de te agradecer por ter topado participar. Foi muito bom pra gente, como Foi legal demais. membros também, né, aqui do podcast, poder estar conversando com alguém com tanto conhecimento, alguém que tem tanta humildade também, que separou um tempo da agenda para conversar com a gente, explicar muita coisa que a gente estava com dúvida também. Então, muito obrigado, a gente agradece muito a Deus pela sua vida. Se você quiser falar algo para finalizar também, deixar sua rede social para o pessoal te encontrar. E é isso. Tá. A primeira vez que eu tive contato com a doutrina da depravação total, eu tinha 15 anos de idade. E eu me lembro de que ela, ao invés de produzir desespero, ela produziu no meu coração humildade. Porque eu terminei de ler, era um artigo que eu peguei no site da Igreja Presbiteriana do Brasil na época, não era esse site bonito de hoje não. Era 4 páginas, e eu lembro que no final da terceira eu comecei a chorar, e eu terminei a 4ª página chorando. Eu já era crente, mas ler aquele artigo me fez saber quem era o autor da minha fé. E eu me lembro de terminar, ajoelhar no meu quarto e aos prantos orar ao Senhor. Porque como Ele pode amar alguém tão desprezível, depravado e pecador como eu? Mas ainda assim, apesar de quem nós somos, Ele nos ama. E essa é a mensagem do Evangelho. Aqueles que Ele ama, Ele salva. E Ele dá o dom da fé. Ele destrava o volante. Ele desvenda os olhos. Ele liberta do jugo do pecado. E Ele, através dessas pessoas, que são novas criaturas, ou melhor, nova criação, Ele está fazendo um povo e redimindo todas as coisas. Mas tudo isso começa com a completa consciência de que nós não somos nada, mas o nosso Deus, Ele é poderoso e soberano. Quero dizer que me sinto muito honrado pelo convite que vocês me fizeram. Deus abençoe muito o projeto de vocês, tá?
contem com o meu apoio também. Se quiserem conversar comigo, quem está ouvindo aí, me mandar alguma mensagem, me procure no Instagram, Lacerda Luiz com Z. E você pode me mandar um inbox lá, que eu vou responder todo mundo. Deus abençoe. E pessoal, a gente criou também um Instagram para o nosso podcast. Se você quiser seguir a gente lá, só buscar por Teologia Sem Açúcar. A gente vai colocar uma publicação lá no feed. E eu peço que todo mundo está escutando a gente agora, que comente lá, deixe seu feedback, o que achou, o que a gente pode melhorar, que a gente vai estar lendo com muito carinho e trazendo para as próximas edições essas ideias e sugestões. E esse foi o primeiro episódio do Teologia Sem Açúcar. E no próximo episódio a gente vai falar sobre o segundo ponto do calvinismo, eleição incondicional. Nesse a gente pontuou algumas vezes sobre como o homem é salvo, mas a gente vai se aprofundar nos próximos episódios. Participa com a gente que vai ser muito legal.